internet era mais individual, que não tinha tanto cluster assim, não tinha alguns monopólios com empresas que, a parte do Facebook agora que existe, de uma Amazon, de umas centrais, todo mundo podia chegar lá e colocar sua pazinha, colocar sua bandeirinha, falar esse pedacinho aqui é meu. As pessoas associam automaticamente o Web3 a cripto, a Bitcoin. Web3 Bitcoin. Bitcoin é uma implementação, um caso de uso de blockchain. Hoje ainda não existe ainda essa confusão. Quando a pessoa fala Web3, a pessoa pensa em Bitcoin e não pensa na tecnologia e no que ela pode trazer. A Web3 ela é essencial nesse momento de inteligência artificial, justamente por falar sobre propriedade. Muito bem, meus amigos do PPT no Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje vou dizer para vocês que esse episódio não tem convidado. Eu estou aqui com uma mesa de amigos e a gente vai discutir hoje um assunto que muitas pessoas já me perguntaram aqui nos comentários, etc., que eu sinto que tem uma dúvida aqui, Baiano, sobre o que é de fato a Web3, né? Vamos explorar esse assunto. Vamos explorar o que é a Web3, né? Quem que está aqui para falar comigo hoje? Bruno Baiano Campos, Sou eu. CTO da Clever. Sou eu, muito obrigado mais uma vez. Praticamente co-founder do PPT na Compila. Graças a Deus. Obrigado por estar aqui, mano, novamente. Obrigado a você pelo convite. Estarei sempre. Obrigado, cara. Fabinho Martinelli, CEO da Zup. Web Zero. Web Zero. Surgiu o negócio, pô? Isso aí. Cara que codou em Perl, já lá no... né? Front page, hot dog. Obrigado, Fabinho. JP, João Pedro, de Orleans, Bragança. Não vou acreditar, Não acreditar, hein? Também, aparente. Também da Clever. Obrigado, cara, por ter vindo aqui. É um prazer, é um prazer. Vamos fazer aqui uma viagem no tempo, né? Um de volta para o futuro. Isso. Né? É legal que a ideia é que a gente volte para trás para entender como essa bagaça toda começou, né? Isso. E onde isso vai parar. Né? Então, acho que... Volta de novo para o futuro. É isso aí. Então vai ser muito legal. Acho que o episódio promete. E se você se interessa pelos assuntos como a gente trata aqui no PPT no Compila, e você pode nos ajudar aqui no nosso podcast, você pode ser membro do PPT no Compila. Você vai lá no YouTube, do lado, se você ainda não segue a gente, não é nosso seguidor, você vai lá, segue o PPT no Compila e você pode ser membro do PPT no Compila e nos ajudar aqui a criar a nossa comunidade e expandir os nossos ouvintes pelo PPT no Compila. Se você não pode nos ajudar, você já ajuda muito compartilhando esse episódio, distribuindo esse episódio no grupo da empresa, no grupo dos seus amigos, etc. E deixando seu like, seu comentário aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá que o episódio está muito bom. E tem uma velharia no começo, tá, galera? Mas a gente vai conceituar um pouquinho aqui o que é a web, o que é Web 1, Web 2, Web 3. Vamos desmistificar isso aqui para vocês, que o episódio está muito bom. Bora lá. Bora! Fazer uma breve introdução, porque apesar do nosso público ser tudo velho de cabelo branco que nem a gente, a maior parte... Tem alguns, né? Alguns têm cabelo branco, outros não têm cabelo. Mas tem um público mais jovem que segue a gente que talvez não conhece aqui a evolução da web, como a gente chama, da internet, né? A gente teve uma primeira evolução das comunicações através da internet lá, da Geocities, lembra? Vão trazer Mirk aqui. Isso. Eita! Não, falando de web ali, o HTTP basicão, né? ICQ, eu lembrei aqui. ICQ, exatamente. Que era basicamente uma televisão estática, certo? A gente baixava o HTML, você assistia, você lia, recebia, não assistia, né? nada, você lia. Exatamente. Que era o que a gente chama da primeira geração da web, né? Surgiu um negócio no meio do caminho, que eu lembro, cara, que eu surfei muito nessa onda, que eu já trabalhava profissionalmente com internet nessa época. De um negócio chamado XHTTP Request. Lembra disso? Sim, eu lembro, lógico. Web 2.0.
Que era a Web 2.0. Aí a internet, se você interagia com ela. Isso, Você não exatamente. precisava só mais consumir, você interagia. Tinha um negócio que chamava... Depois ficou popular o Ajax, né? Que você usava com o jQuery. Hoje a galera de front-end acho que nem sabe mais o que é jQuery. Mas você fazia uma interação com o servidor em tempo real e você... Aí a internet mudou para a Web 2, a gente chamava Web 2.0. Você tinha comentário, você interagia. Então, era uma internet que você... Uma web que você participava dela, né? Pô, mas nos blogzinhos do GeoCities tinha lá meu livro de visita, que você tinha que visitar. Ah, visitou minha página, nem deixou um recadinho no meu guestbook. Chamavam CGI por trás, gravavam um CGI. TXT. Ficava lá, sempre Pois teve. Só não era em tempo real e os usuários não tinham Isso, acesso a exato. criar, né? E aí o XHTTP Request foi o que criou essa interação em tempo real, né? Que aí nasceu o Chatwall, quem nunca, né? Isso é O tudo... Chatwall não é Web 1? É Web 1 Não, ainda. não tinha como ser. Porque não tinha, tem que ter interação em tempo real com o servidor, Não, né? mas a gente vai entrar em várias discussões o que é Web 1, quando virou Web 2, porque assim, para muitos a Web 2 só existe depois das redes sociais. Né? Para muitos. Você está já indo num ponto mais da tecnologia, vamos dizer assim. É isso. Tem um entendimento do que é Web 1, 2 e 3, do ponto de vista conceitual. E pra gente mais, que é programador, vamos dizer assim, Uhum. que tá lá codando, a gente termina separando mais por questões Tecnicamente, técnicas, né? né? Tipo assim, isso. você falou do XHTML não, XHTTP Request. XHTTP Request, que foi quando... Porque antigamente, mesmo no início, você fazia uma requisição HTTP e recebia uma resposta. E era, tipo, um objeto realmente, cada Isso. pedaço Que era da o HTTP página... 1.1. Né? 1.0 nesse caso aí, né? 1.0. Mas 1.1 também era assim, né? Depois acho que o 2... Não, quando veio o XHTTP Request foi que melhorou isso, que eles começaram a criar o Keep Alive. Mas aí era no 2 já, não? Não, era 1.1 ainda. Já. Era no 1.1. Que aí você tinha o Keep Alive, aí Isso, você já verdade. conseguia reaproveitar a conexão, porque antes ele abria a conexão, vinha e fechava. Isso também ajudava a tornar a navegação, que já era lenta por questões físicas, do meio físico, era discado, BBS, aquelas coisas já difícil. Ainda tinha a questão da conexão, que ele abria, trazia, fechava. Se queria outra coisa, ele abria, trazia, fechava. E aí com a evolução, não. Abria, Keep Alive, mantinha aberto, conseguia trafegar mais rápido. Aí foi evoluindo. Começou um movimento de ter linguagem de programação, porque antes era HTML estático. Né? Aí veio a revolução de JavaScript. Antes de JavaScript, já lembrar disso. Antes de JavaScript, para muitos até que não gostam, mas assim, quem ajudou muito a evoluir a web, nem acredito que eu vou falar isso, mas foi o Java. Verdade, tinha Java Applet, né? Porque assim, antes também do Java tinha PHP. Não, o PHP tem até hoje, pô. Não, mas tinha um início, assim, lá no início começou com... Mas o PHP é server-side, né? Então, começou como você lembrou, com CGI primeiro. Isso. Primeira coisa dinâmica que apareceu foi o CGI. Que você criava um executável mesmo, você podia escrever até em C, C++. Perl. Gerava esse executável você colocava para o servidor HTTP chamar ele como parte da sua página, um path da sua página. Cara, eu fico imaginando a brecha de segurança que é isso. Não, mas virou. Caralho, você tinha que ter permissão de execução. Nossa. Aí ele executava e ele cuspia um HTML. Isso, ele dava um output, um std out até. Um std out, que era o HTML. Isso. Então você programava o HTML que ele devolvia de acordo. E essa parte dinâmica que começou a surgir, essas coisas mais interativas, foi por causa dessa coisa mais dinâmica. Aí que surgiu o PHP. Isso, que aí começou a ter as linguagens server-side, não só o C, né? Isso, não. Que aí veio o PHP, aí na época tinha CodeFusion. CodeFusion já tem um pouco mais, mas PHP, ASP. ASP. Né? Começou a ter as linguagens dinâmicas que você programava do lado, era tudo server-side. Isso. Ou seja, você programava algo que cuspia HTML. Você programava lá o ASP, que ele, a depender do que interagia, ele ia cuspir um elemento, ou cuspir outro e tal. E o PHP também era assim. E a partir daí a web começou a ficar dinâmica e não estática. Isso, começou a ficar dinâmica e estática. Agora, conceitualmente, ainda era web 1.
Por quê? Porque no entendimento... Aí vamos pro conceito, né? Tipo assim, a gente tá falando da Pastec. Foi essa coisa da dinâmica, da questão dinâmica. Foi evoluindo, né? Até que a parte dinâmica começou... a próxima revolução, que aí veio o Java, como você falou, com applets, com servlets. Eu programei servlet pra caramba. Não, eu programei PHP, programei ASP. Tem uma molecada que aprende Java com servlet até hoje. E servlet era exatamente server-side, tudo server-side. Né? Applet, que foi a primeira coisa que começou a ter interação... Era outro problema de segurança, né? Porque era um executável JAR que você baixava e rodava local. No teu browser. Era um caminhão. Mas era um sandbox, ele rodava no sandbox. A galera pensou isso na época. Começou a já ter questões de cibersegurança. Porque lá no início, o CGI não era inseguro, porque nessa época não tinha ainda. Sim. Então, não era inseguro porque ninguém sabia explorar. Não tinha essa pegada ainda de ficar... Sim. Né? E o uso era... Tinha, mas não era... Você não tinha casos de uso que levavam ao risco que a gente tem hoje, né? Não era intenso, eu quero dizer assim, a atividade de... Você não tinha um bankline naquela época, por exemplo, rodando CGI. Não, isso CGI não tinha. Então, você não tinha um caso de uso de risco tão grande. Exato. Né? Mas essa parte... O pessoal clonava a página do banco. Sempre existiu. Sempre existiu. O pessoal clonava a página do banco, te mandava um e-mail para você digitar todos os números do cartãozinho para preencher, para confirmar. A engenharia social sempre existiu. Sempre existiu. E vai sempre existir, não importa a tecnologia. Eu vi agora, o pessoal tá falando assim, olha, verifique se sua carta está para vencer, não sei o quê, você digita seu CPF numa página do Gov, ele abre uma página, sua carta está para suspensão, clica aqui para regularizar, aí aparece um boletão, tipo, aí você coloca o CPF, nem importa se tem carta ou não, é um golpe que tá rolando nesse estilo, fugindo do assunto aqui. Mas sempre tem isso, sempre teve. Sempre teve. Mas voltando no ponto, aí surgiu as linguagens que interagiam com o servidor. A gente tá falando aqui da parte técnica, vamos dizer assim, né? Que aí começou a dinâmica, essa coisa foi evoluindo aí. O próximo passo, eu tô pulando um tempo, mas assim, o próximo passo foi o contrário. Em vez de você ser server-side, os browsers começaram a ficar mais robustos. O Mozilla evoluiu muito. E aí começou a se poder executar JavaScript no browser, né? Então, começou a migrar muita lógica de programação que era server-side para o front-end, como chama, para o lado do browser. E né? fortaleceu muito o UX nesse sentido. E aí, isso. E aí que você lembrou, aí isso foi evoluindo, isso começou pequeno, mas aí foi evoluindo. E no que isso evoluiu, surgiu realmente antes disso que eu pulei o Ajax, né? Antes surgiu o Ajax, que começou... Porque não sabe, o Ajax era a capacidade de você fazer pequenas chamadas no servidor para popular pequenas partes da página. Exato. Né? Então você conseguia em tempo real, você clica no botão, ele busca aquele pedacinho e o browser através do JavaScript hoje é natural consegue... É que hoje, tipo, você... Hoje é nativo, natural. Recarregar a página inteira antes, né? Pois é, antes era a página toda. Antes tinha que recarregar a página inteira. Aí o Ajax surgiu, você podia... Só um pedaço da página que atualizava. Dá pra você buscar o CEP de um lugar, nossa. Na verdade, você... tinha que ter um Ajax para calcular, assim, pegou o CEP para devolver ali o outro elemento, era um Ajax. Isso, na verdade, o Ajax é a capacidade de, depois de uma página carregada, você fazer uma outra chamada síncrona por trás, no servidor, e tratar o resultado. Então, o Ajax, você fazia isso. Você tinha uma página HTML carregada, você fazia uma outra chamada, podia ser até para uma outra URL, e aí você tratava o resultado e poderia popular os objetos JavaScript com o resultado que você fez por trás. Tipo, mágico, né? Era mágico. E isso era mágico e foi muito importante para o UX. E isso era o que chamava assíncronos JavaScript, se não me engano, alguma coisa. Não, era assíncrono JavaScript. Alguma coisa de call. Ajax é isso, é assim. Se você lembra, coloca aqui nos comentários. Eu não lembro o ar do meio. Eu também me perdi aí. Era assíncrono JavaScript, alguma coisa, execution. Execution era qual? O X era de execution. Era execução de JavaScript, alguma coisa assíncrona. Mas foi isso que permitiu ter os sites se tornarem aplicativos. Sim, porque até então ele era só uma coisa estática. Que vai levar ao conceito que o Beno falou, porque conceitualmente, do ponto de vista de negócio, entre aspas, de usabilidade, a gente esteve na Web 2 a partir da rede social.
Mas você concorda que sem essa tecnologia não poderia Sim. ter um Orkut, Sim. por exemplo? Não, mas Você foi nunca quando poderia. surgiu. Você não poderia foi quando jogar surgiu. Fazendinha É. sem Ajax. É aí que vai fazer o link, Né? porque foi quando surgiu, quando começou a ter Ajax. Quando Ajax. Começou, Ajax. Quando começou a surgir o Ajax, Ajax. que começou a surgir a construção de front-end mesmo, você construía levava pro browser a lógica da tela, e não mais tinha que fazer tudo server-side, quer ver o Orkut. Isso. Começou a ver, e aí é o marco que se dá como Web 2. Web 2, né? Que era web interativa. né? É uma web que... Web 1 é assim, uma web leitura. Sim. Você só lê, né, tudo estático. Se a gente parar para pensar do ponto de vista de experiência, na Web 1, você acessava um site, você tinha a mesma experiência que eu. Isso. Na Web 2, você acessa de uma forma, acessa de outra. Dependendo da sua interação com aquele site, com aquele portal, você vai ter uma experiência diferente da minha. Ela fica personalizada porque eu consigo interagir, inclusive com chamadas no servidor, como dar resultados diferentes. Mas a parte conceitual é mais profundo que isso. A ideia é assim, a Web 1 é leitura. Eu só leio. Uhum. O sentido é só da web para mim. Na Web 2... De você para a web. Porque eu escrevo na web, significa assim, eu crio conteúdo para a web. Então, assim, na Web 2 a grande revolução é todos nós nos tornamos criadores de conteúdo. Porque antes na Web 1, você lia o conteúdo de uma universidade, você entrava para ver um artigo de alguma universidade, de um estudioso, ou de um jornalista, ou de algo nesse sentido. Você entrava ali para ler, uma grande enciclopédia indexada, vamos dizer assim. Era Você recebia conteúdo passivamente, você não produzia a contraparte. Exato. Produzir, mas você tinha que ser técnico, né? Você tinha que entender um pouquinho para conseguir criar um site, para conseguir subir um aí servidor. Na verdade, só existia isso em grande escala. Né? O que eu quero dizer grande escala é Aí vocês estão falando grandes do Web zero, instituições. praticamente. Não, grandes instituições. Já estamos partindo do marco zero, porque... Porque aí você tinha que ser o criador do portal. Mas, por exemplo, quando começou a surgir os HPG, os GeoCities, que você Então, conseguia produzir Mas aí o seu você site, tinha que ser um produtor de conteúdo para Sim. isso. Você podia criar o seu próprio blog ainda. Mas aí já tinha. Já tinha, mas mas não realmente. interagia. Mas não interagia. Não era com o Isso. usuário. A diferença é que no Web 2 você pode fazer o teu blog e eu vou criar o meu conteúdo no comentário no teu blog. Isso, começa a aí interação a entre ideia os do Web 2 é isso. Isso. Tipo, Os usuários começou a gerar então comunidades. Isso. Não importa o meu conteúdo, um like que eu dou. Antes eu não podia dar um like na Web 1. Não acontecia. Né? Não acontecia. Então, eu não deixava minha marca, minha pegada na web. Eu não isso. interagia. Né? isso, E aí, quando eu isso. faço um comentário, etc., eu faço a web junto com o criador de conteúdo. Isso. Essa é a diferença da Web 1 para a Web 2. É uma web de escrita, a Web 2. Isso, exatamente. É como você ler um livro e como você ver um vídeo no YouTube e você colocar teu comentário, né? Você participa disso. E você ser um criador na Web 2 é infinitamente mais fácil do que você Na Web ser 1. um criador Sim, na Web 1. Porque, esse na é o verdade, ponto. Acho que esse é o ponto. Na Web 1 você tinha que ser um A criação. publicador, né? Você tinha Isso. que usar um GeoCities, fazer um HTML, usar lá o Aracnofilia ou o Dreamweaver para criar um HTML, um hot dog. E se você... O ponto é, você não interagia com o conteúdo sendo usuário. Sim. Você tinha que ser um publicador, tinha que ser um criador, né? A internet era mais individual. Acho que não tinha tanto cluster assim, não tinha alguns monopólios com empresas que a parte do Facebook agora que existe, de uma Amazon, de umas centrais, todo mundo podia chegar lá e colocar sua pazinha, colocar sua bandeirinha, falar esse pedacinho aqui é meu. Você não tinha algo que... Até tinha, né? Tinha a AOL, que era gigante, tinha o Yahoo, que era gigante. Mas né? eles eram Sempre nichados. foram, Eles eram muito nichados, eles não Sim. tinham essa parte da comunidade tão expandida. Eles só eram um Eu portal acho grande. até, Fabinho, que hoje é mais fácil você... acho que é até mais democrático você sem precisar saber de HTML, GeoCities, porra nenhuma. Você grava o teu celular ali, Sim. você cria conteúdo, você põe um canal no YouTube e você gera conteúdo mais fácil até que Sim. nessa época. Sim, com certeza. É o que o GP comentou. E é dado como marco, assim, né? Tipo, o auge da Web 2 é o momento que chega as redes sociais, YouTube, etc., no qual qualquer um, e até crianças, viram produtores de conteúdo. Sim.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Feita Então fácil, essa contextualização histórica com cheiro de mofo e muito cabelo branco feito aqui. Não tinha nem mato quando a gente chegou aqui. A gente plantou o mato, era só terra. Nem mato não tinha. tinha. É importante frisar que a Web 2 é a da web que a gente vive hoje. Isso. No dia a dia. Sim, Né? é o nosso web. Então a gente teve dois steps aqui. A gente saiu de uma web totalmente passiva para uma web participativa, que vai desde um comentário num post até você criar conteúdo, você fazer streaming numa Twitch, mais que aí a tecnologia evoluiu muito mais e você tem outros protocolos, tem outras coisas, mas o conceito permanece o mesmo de ser Web 2, que é eu interagir com a comunidade e eu interagir com a web interage comigo. Aí agora a gente deixa um pouquinho a parte de tecnologia para falar de conceitualmente. O que é Web 3? Antes disso, ainda tem um marco, cara, importante pra gente falar de Web 2. Porque a Web 1, na minha visão ainda, você tinha que ter um computador. Não era todo mundo que tinha um computador. O notebook era preço de carro. Sabe? Então, teve a revolução do smartphone. Que alavancou a Web 2. Que é onde popularizou. É onde começou a surgir os Mas aplicativos. concorda que ainda é Web 2? Sim. Mas alavancou. Alavancou porque Isso teve aqui... evolução de dispositivo. Sim. Teve evolução da mobilidade, teve evolução da comunicação também. Então, além da parte operacional de poder computacional. O poder computacional de o usuário, além de ter o acesso, ele tinha ferramentas para poder acessar Mas e para poder desenvolver. É isso que eu acho maravilhoso, porque por mais que a gente tenha saído de um CGI e de um PHP para criar o conceito da Web 2, a gente cresceu tecnologicamente muito, muito nesse sentido. A gente cresceu em banda, cresceu em tecnologia, cresceu em volume, né? E a gente diminuiu o tamanho dos devices, aumentamos os canais que a gente tem, mas a gente continua no conceito do Web 2. Você pode estar hoje no meio do mar reclamando que você não consegue, que sua chamada de vídeo tá lenta. Você tá lá no meio do oceano. Mas mesmo a sua chamada de vídeo pelo WhatsApp ainda é Web 2. Então, e esse negócio não funciona. Caramba, cara. Se a gente colocar isso há 20 anos atrás, para mandar um e-mail, você tinha que ir para um lugar... procurar um computador. Isso. Não é? Não, é um absurdo. Você lembrou bem, tinha os locais, Tinha. Lan House. Quando você viajava, eu lembro que eu viajava, eu procurava uma Lan House para poder mandar um e-mail. Sim. Olha que maluquice, né? Que, tipo, hoje você manda aqui. Para imprimir o currículo. E é louco isso que vocês falaram da evolução. Evoluiu muito. Tipo, hoje o que a gente tem na mão é o poder computacional de alguns computadores daquela época. Não é de um, não, de alguns. Alguns. Todos os dispositivos estão aí, né? É o seu gravador, é a sua máquina fotográfica, é o seu GPS, não é só a evolução da web, mas a evolução da tecnologia como um todo. Mas aí eu vou pegar o ponto que o Baiano falou. A evolução da tecnologia não acompanha exatamente a evolução do conceito. Porque a gente tem muita tecnologia, a gente evoluiu absurdamente com os devices, com banda, com uma série de coisas. Quero ver onde esse papo vai chegar quando partir para o futuro. Mas a gente continua interagindo com a web da mesma forma. Sim. Né? E aí é o gancho que eu quero trazer para a gente discutir. O que de fato é o Web 3? Porque parece que a gente vive numa plenitude de tecnologia. E quando a gente fala, mas Web 3, o que ela tem de diferente? E eu quero discutir nesse episódio aqui com vocês isso. Eu tenho algumas teorias e ideias que eu trouxe para mim. Não estou falando que seja verdade, mas... Tá sua opinião, né? Sua visão da coisa. Baiano, o que diferencia o Web 3 do Web 2 do ponto de vista conceitual? Não, conceitual Web 3 é a web da propriedade. É isso aí. Uma vez que a 1 é a da leitura, o 2 é
escrita da 3 da propriedade, onde você é dono, né, de coisas na web. Você é dono, você não é só um produtor de conteúdo, você é dono, né? Porque Os hoje ativos digitais, né? porque hoje você produz conteúdo para os outros, para alguém, né? Monetiza, então você está produzindo conteúdo para alguém. Uhum. Instagram, Facebook, e por aí vai. Você tá com o sotaque afiadíssimo. Mas você está produzindo para esses, né? Esses caras aí, você está produzindo conteúdo para a galera. Você não está produzindo para você mesmo. Então a ideia da Web3 é a propriedade e voltar para a mão do usuário. E você é o proprietário do que você produz na web, né? Por isso que a ideia, o conceito da Web3, já brinquei com o Fabinho ali nos bastidores, vai um pouco, eu vou falar um pouco, mas assim, eu tô sendo até gentil, mas assim, vai muito além da ideia somente de cripto. Porque Sim. quando fala hoje, isso para mim é uma grande confusão, porque quando fala assim Web3, automaticamente a pessoa pensa em Bitcoin. Sim. E a Web3 não é o Bitcoin, vamos dizer assim. Ela é muito mais, porque assim, o Bitcoin é a prova de que a Web3 é possível. Ou seja, o Bitcoin é uma implementação de Web3, é uma. Mas, desculpa te interromper, mas você acha que a gente deu o exemplo ano passado da tecnologia do XHTTP Request, que foi o que possibilitou a gente virar a página de uma Web 1 para uma Web 2 para criar um outro conceito de iteração que não necessariamente está atrelado ao XHTTP Request. Todo mundo hoje usa o Web 2 sem saber o que é um Ajax. Certo? Não, sim, a gente vai falar de tecnologia porque a gente... Sim, mas você acha não que... compila. Exato, mas você acha que o Ajax do Web 2 para o Web 3 é o blockchain? O Ajax do Web 2... Ah, sim, entendi. Eu tenho certeza disso. O que permite que a gente dê o salto da Web 2 para o Web 3... Não, o Fabinho já respondeu. É o blockchain que É o vai blockchain, permitir sim. até a... É o blockchain ou, vamos dizer assim, a tecnologia que o blockchain carrega. Porque a gente vai passar por fases aí, né? A gente vem passando uma fase em alguns lugares que a adoção da tecnologia ainda não é plena. Então, a adoção através de DLTs, que a gente chama, né? DLT, você tem um blockchain, você tem um blockchain permissionado. Você tem um blockchain privado. O que é uma DLT? DLT é Distributed Ledger Technology. Então, tecnologia de um livro-razão distribuído, né? Então, você não é um blockchain, porque não tem a parte peer-to-peer, não tem a parte pública, que todos participam de maneira democrática. A diferença de um DLT para um blockchain é que o DLT, eu construo, eu tenho uma tecnologia, a parte da tecnologia de criptografia, para me dar uma garantia da segurança dos dados que eu estou registrando no DLT, né? Eu tenho essa ledger que eu estou escrevendo dados de maneira imutável, de maneira segura, distribuída em vários nós, não é isso? Mas eu tenho controle de todos os nós. Mas eu tenho um controle de todos os nós. É uma rede privada. É como se eu montasse um blockchain dentro da minha empresa, né? Então não é público, não é nem público no sentido de você não consegue rodar nenhum nó para mandar Mas aí, nesse caso, não precisa ser todos do meu controle, mas eu posso ter um consórcio ali de consenso entre pares, digamos assim. Sim, né? Mas é privado. Tipo assim, se eu quiser participar que seja enviando um dado para essa ledger, eu não consigo sem a sua autorização. Eu não consigo sem você me dar acesso, né? Então não é um blockchain, é algo... Não tem um peer-to-peer, não tem eu dei esse exemplo porque se eu tenho controle de todos os nós, não faz muito sentido a questão da confiança, do consenso. Mas eu posso ter uma pode rede... ser facilitado, de fato. Sim. Porque aí, sim, se está tudo no meu controle... E normalmente sim. Né? Mas se eu tenho uma rede, por exemplo, de empresas similares... Também. Aí eu tenho uma garantia de confiança entre as empresas. DLT. Porque aí eu tenho um DLT entre aquelas empresas naquele nicho, né? Quer ver um exemplo de DLT? Drex. O Drex, que é um DLT de bancos, né?
do Banco Central, é um DLT do Banco Central, Permissionado para os bancos. permissionado só para esse banco pode, esse não pode, esse pode, esse aqui não pode. É um DLT. Técnico pra caramba, né? Ficou técnico pra caramba, né? Não, eu tava pensando aqui, isso é um caminho incrível que eu acho. E aí, a gente olhando a nossa história como sociedade, né? O que é a Web 1? É uma web passiva, né? Você recebe a informação, você lê aquela informação, adquire aquela informação, mas você não tem interação, né? A Web 2 é uma web ativa, onde você passa a criar, você passa a fazer parte e tal. A Web 3, ela é um passo na nossa sociedade onde você passa a ser o construtor e permite que qualquer pessoa possa construir a infraestrutura dessa solução, dessa Web 3. Porque por mais que a gente consiga participar na Web 2 como criador de conteúdo, a infraestrutura ainda é centralizada. Exato. Quando você vai para a Web 3, você descentraliza a infraestrutura. Você descentraliza os pilares que essa web vai gerar. Você descentraliza a estrutura, né, do mundo como ela é feita hoje. Que você tem entidades. Seja aquela primeira entidade lá da Web 1, que ela trazia o conteúdo para você, seja a entidade da Web 2, que ela te permite, te regula que tipo de conteúdo você vai produzir, e você tem a Web 3, que ela é livre. Cara, você conseguiu dar um nó na minha cabeça maior que o do Baiano. Eu consigo explicar e traduzir. Peraí. Eu consigo traduzir pra galera menos técnica. Vai lá, ali. Fabinho, que eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho um exemplo prático para exercitar esse Pra conceito. exercitar, porque na minha visão, a internet no começo era os colonizadores. Você chegava lá, você montava a sua barraquinha, você tinha o seu chão, os colonizadores. Abriu, isso aqui é meu pedaço, você tinha condição de produzir aquilo. A Web 2 é quando surgiram as megacorporações. Você produz conteúdo, mas não é seu. O seu conteúdo depende de um Facebook. O seu conteúdo depende do Orkut, depende de uma megacorporação. Você não tem propriedade de nada. E essas grandes corporações praticamente dominaram, manipularam, estão controlando e direcionando tudo. O usuário está ali simplesmente tô a par, que é o que ele falou. E na Web 3, na minha visão, é onde você está conseguindo tirar esse poder das suas informações dentro de um Facebook e criando a sua própria casa, o seu próprio condomínio, que é que ele volta a ser seu. Pegada aqui com você, porque essa é a visão que eu tinha também, mas o JP me deu um swap mental aqui quando ele falou de descentralizar a infraestrutura. Mas é exatamente isso. Porque não, mas, por exemplo... você está construindo... Antes você dependia de... eu só posso usar Centralizado. no Facebook. Centralizado. Então você está usando, produzindo, mas aquilo não é seu. Você depende do Sim, Facebook. mas Agora você vamos pode dar um pegar exemplo prático? um bloquinho, montar sua casa pré-construída, que seja sua independente do Facebook. Mas como é que você faz isso como um usuário normal? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Aí que está a descentralização. Então, deixa eu dar um exemplo prático até para conectar com a galera que tá assistindo a gente. Web 1, certo? Web 1, eu entrava lá e li um texto. Sim. O texto está pronto, alguém publicou, eu estou lendo aquele texto, certo? Certo. Web 2, eu posso ir lá e fazer um outro texto. E lá onde? Aí que tá. Naquela infraestrutura Essa onde infraestrutura o texto você estava. vai no Centralizado. Facebook. Isso. Não, no site do Fabinho, por exemplo. No que site seja. do Fabinho ainda não. Porque Não, o pode site do ser. Fabinho era a minha barraquinha. Que fosse o WordPress do Fabinho. Que não entendeu? tinha essa Não, interação mas ainda. pensando em Web 2, você foi no Facebook, você foi no Facebook, Instagram. Você foi no, Isso. E aí no você YouTube. comentou mas- que gerou conteúdo, Vamos- mas esse conteúdo não é seu. Não é seu. Isso, exato. Eu fui, alguém produziu aquela infraestrutura. Você está usando a infraestrutura centralizada, do Isso, Instagram, do exato. Facebook. Isso. O que eu imagino como Web 3, vamos pegar o exemplo Web 2 hoje, de tecnologia atual, pra gente não voltar tanto. Estamos gravando esse podcast, certo? Esse podcast ele vai pro YouTube e ele vai pro Spotify. O YouTube é dono disso. Se ele fala assim, Isso. eu quero suspender o Wellington, Isso. você não tem o que fazer. Exato, exatamente. Eles mandam. Esse é o ponto. O que eu imagino como Web 3 é, eu sou proprietário desse
desse episódio. Com a estrutura compartilhada. Então, eu tenho... Esse é o ponto que eu quero chegar. Vai chegar. Então, eu tenho ali uma tokenização do meu episódio, que garante que aquele episódio é meu, certo? Tem uma propriedade que é o que diferencia de eu interagir com a web, de eu criar o conteúdo e de eu ser proprietário do conteúdo. Mas eu ser proprietário do conteúdo e tokenizar esse episódio ainda me exige ter uma infraestrutura como o YouTube para que as pessoas vejam. Não necessariamente. É onde já está Mas como é que eu distribuo esse conteúdo? descentralizando, Wellington. Como? O que eu vejo? Aí vamos entrar em alguns aplicativos, por exemplo, Torrent. Eu acho que Torrent faz parte de Web3. Acredito que já começa a fazer parte do Sim. Web3. Tem uns aplicativos que a gente utiliza, Streamio. O antigo Popcorn Time, agora tem o Streamio. Você já usou o Streamio? O Streamio é um aplicativo de torrent. Muita gente usa para assistir filmes. Você pode pegar filme antigo, filme... Para baixar filme que não deveria, na verdade. Nem tanto, cara. Porque a ferramenta em si, você tem acesso a Mas transmitir aí a gente está um falando de torrent. peer-to-peer. Então, exato. Aí que tal? Ninguém vai tirar isso do ar. Não pode chegar um governo, não pode chegar uma empresa e falar, ó, eu quero tirar o episódio Fabi, do Wellington do ar. Posso fazer só um contraponto? É onde a gente tem que... Pelo seguinte, É pra ter um debate. tudo que tem no torrent, não tudo, mas 95% que tem no torrent e no peer-to-peer, a única coisa que essas pessoas não têm é propriedade do que tá rolando lá. Então, mas ninguém consegue tirar o Wellington. Sim, mas Não, mas eles não têm- é, mas a Não tem a Web3 também não é assim. centralização. Não é isso, mas não. é quase. Então. É quase. Não é isso, não. também. o meu ponto Você não tem é, a propriedade. A propriedade vai ser quando descentralizar eu tenho a a propriedade... tecnologia com blockchain. É que o Fabinho tá levando pro lado revoltado. Eu sou Isso, revoltado. exato. Eu vou botar um conteúdo aqui, ninguém vai tirar. Ó, é necessário ter controle, Nunca vai ter. mas é necessário, a não ser na Dark Web lá. Vamos pensar assim, É Pô, que é, eu o sou da cara época que pega- a Dark Web era a internet que a gente Porque, assim, conhecia, né? Você tava navegando num site, de repente vinha umas Vamos lá, coisas ali que essa- você nem essa- fala, nossa. porque assim, descentralizar não significa bagunçar, não significa, Sim. não significa Sodoma e Gomorra. Né? Depende de como você toca isso. Mas você pode tocar pro lado Sodoma e Gomorra, mas você pode tocar pro lado sério. Tem, por exemplo, Os controles mesmo. pega esses né? casos das bets que estão acontecendo. Ah, vamos bloquear as bets. Não consegue. Não, mas não é essa a dúvida. Fábio. A dúvida Porque o Web3 não é para esse lado. A Web3 é o seguinte, quando eu falo que eu até comentei antes ali, que você brincou nos bastidores, né? De cripto, não. Tem que tirar, na verdade, isso da cabeça das pessoas. As pessoas associam automaticamente o Web3 a cripto, a Bitcoin. A Web3, Bitcoin. Eu repeti, né? Eu vou repetir. Bitcoin é uma implementação, um caso de uso de blockchain implementado, mostrando que para finanças funciona. Então, assim, ó, para resolver problema de financeiro, de transações financeiras, não tem nada melhor do que essa tecnologia aqui, ó. O Bitcoin é a prova disso. E se O Bitcoin, funciona Ethereum, a cripto. No financeiro está funcionando, por exemplo, para cartório, para documentos, para propriedade. Agora você Que está é o- começando que é o a que ir gente para a tava batendo Web3. papo. Sim. Agora vamos para a Web3. A Web3 vamos pensar na evolução disso. Hoje o cara cria conteúdo. E o conteúdo não é dele. O conteúdo é do Facebook, é do Instagram. Né? Vamos imaginar que o Instagram e o Facebook implementem, eu acho que em algum momento eles vão implementar, que todo mundo vai começar a implementar. Vai começar a entrar na Web3. E porque a Web3 traz uma série de benefícios, inclusive de controles, de transparência. Né? Então, assim, imagine o Facebook ou o Instagram rodando. Eu não vou dizer porque eu vou falar de um jeito, mas assim, integrando, porque rodando é muita coisa que eles rodam. Mas imagine integrando a plataforma deles a um blockchain. Por exemplo, no momento que eu produzi o meu conteúdo, eu produzi um hash que garante que aquele conteúdo foi gerado por mim. E como eu tenho a chave privada da geração daquele conteúdo, eu tenho o poder De assinar. de assinar e, inclusive, de controlar aquele conteúdo, que é meu, realmente. Então, assim, aquele conteúdo, imagina assim, na Web3, esse conteúdo hoje está no YouTube, mas YouTube não libera mais para você acessar ou usar o meu conteúdo, mas libera para o Instagram, ou libera para o concorrente do YouTube, se é que existe. Você volta a ser proprietário do que você Você produziu. volta a ser proprietário do seu conteúdo, é seu. Os seus dados que vão estar no YouTube, os seus dados no YouTube, no Instagram, no Facebook, imagine que todos eles aderiram ao Web3, todos eles têm uma integração com o blockchain, os seus dados são seus.
Não é mais aquela história assim, Facebook, o que você faz com meus dados? Ele vai dizer, os dados são seus. Você bloqueia aí a hora que você quiser. Será Mas que não é, vai ter mas esse não é tipo bloquear, assim, você confiando no Facebook que ele tá bloqueando os seus dados. Tipo assim, hoje já existe isso. Você vai ter uma chavinha para você ir lá e ligar ou desligar. Exato. Você hoje chega no Facebook assim, eu concordo, eu discordo, e você concorda, e lá ele diz que não vai compartilhar, e você tem que confiar. Você confia nele. Na Web3, você não precisa confiar no Facebook, você não precisa confiar na Meta, na Microsoft, seja lá, o dono daquilo ali. vejo São, só são consumidores daquela blockchain que vai ter a fonte da informação. É, porque você é o verdadeiro dono daquilo ali. Você, como verdadeiro dono, você estabelece. O dado é seu. Então, o dado que for seu vai estar salvo no blockchain, ou vai estar integrado no blockchain a partir de um hash. Vamos pensar sempre que nem tudo você vai conseguir salvar no blockchain. Mas vai ter um mecanismo de integração, e dentro desse mecanismo de integração você consegue definir que é realmente seu. Pela tecnologia, com total transparência. Né? Então, assim, o conteúdo é seu de verdade, não é mais da Meta. Além da propriedade, a gente vai ter a rastreabilidade, né? E transparência. Rastreabilidade. Então o tem controle melhora. É uma solução para os problemas que a gente tem hoje. De dizer assim, quem publicou aquilo foi um robô, não sei o quê, ou pega aquele cara e tá cometendo crime. Vai ser mais fácil, vai ser mais transparente, e vai ser mais fácil de correr atrás disso. Outro ponto, a pessoa também que está, não tenho dúvida, ela não precisa mais confiar, porque pela tecnologia que ela vai estar usando, o blockchain vai garantir a ela que o dado é dela, e ela que vai dizer, eu explicitamente de que, por exemplo, o meu CPF a Meta pode ver, o meu nome completo ela pode ver, o meu, agora, sei lá, o meu imposto de renda não quero que ela veja não. Então, aí entra num ponto que Mas vai muito do conflito. Quando entrar numa blockchain que vai regularizar isso tudo, vai ser descentralizado, como o JP falou. Não vai ser mais a Meta ou o Google seu. que domine. E é meu, mas onde está isso? Para Isso quem está não entende. distribuído. Está distribuído. Está distribuído. Então, Está no blockchain. Talvez vão ter que existir alguns protocolos, algumas integrado coisas ao para a blockchain. própria comunidade se autorregulamentar. Tipo assim, eu não concordo com esse conteúdo do Baiano, eu vou sinalizar isso aqui, que isso aqui Sim, tá proibido. sim. Então, Sim, vai sim. ter que ser uma meia... Tipo, as pessoas vão começar a votar e não ter uma entidade ou uma empresa por trás que vai falar assim, isso pode, isso não pode, não gostei de você, você tá fora, ou tipo, vou te bloquear, você não pode Mas, ficar aqui. mas ainda vai haver o respeito de leis. Vamos pensar no quando você comentou do streaming ou do outro lá. Pô, tem um filme lá que não deveria estar passando pro Brasil. E aí... Aí você começa a pegar casos tipo VPN. Não, mas via blockchain... Você Via blockchain vai ser possível rastrear com total transparência, ver que aquilo está acontecendo e correr atrás. Mas aí Mas entra... aí é uma regulamentação da sociedade, da comunidade, não por um governo ou por uma empresa. Vai ter que entrar algo... A empresa pode até ter um voto ali. Por governo, por empresa. Assim, por governo, porque... Mas não vai ser totalitário. Vai ser, mais democrático, mais as pessoas... Mas ainda tem que respeitar as leis, não tem jeito. A lei não é democrática, é um conjunto de coisas que a lei é a lei. Não é tipo, você concorda ou não concorda com a lei. Né? Então, você tem que ter mecanismos de que você restrinja. Porque, assim, o blockchain ele pode estar disponível. Acho que o ponto principal que a gente está dizendo aqui e que eu quero trazer para a discussão nem tudo que eu disponibilizo na blockchain, ela precisa ser consumida. Sim. Porque... é o que o Baiano ensinou pra gente várias vezes aqui nos episódios, do que é o on-chain e off-chain. Eu posso ter essa regulamentação off-chain. Se aquele conteúdo ele tem uma característica... Por exemplo, eu tô produzindo... Eu tenho um YouTube agora descentralizado e que eu reproduzo esses vídeos. Se esse vídeo ele tá marcado ou de alguma forma... ele não é adequado, no canal onde eu tô, não importa se aquilo tá na blockchain, eu posso não reproduzir. Eu posso ter uma outra camada de regras ali, onde eu não utilizo e não forneço essa informação para frente, né? É mais ou menos por aí, né, Baiano? Porque eu tenho a informação que ela é imutável na blockchain, mas eu tenho uma outra camada onde eu tenho uma aplicação de regra que é o que consome da blockchain. A blockchain em si, ela não é o motor e nem a fonte universal de dados. Tem que ter isso na mente também.
O blockchain não vai ser assim. Mas é a eu vou- estrutura fundamental disso. Não, então, assim, tem que ter na cabeça. Eu não vou colocar, por exemplo, os meus dados pessoais no blockchain. Até porque você vai tornar os dados públicos. Você não vai fazer isso, né? Então, assim, não é assim que funciona. Não é que eu vou pegar, colocar minha foto no blockchain ou minha conta no blockchain e a partir daí você vai botar a minha conta agora é no blockchain. Aí você perdeu sua PK e você perdeu sua conta para sempre. Posso dar um exemplo? Tem algumas carteiras que são maliciosas hoje no blockchain. Elas não estão registradas na blockchain, mas elas estão off-chain, marcadas como, cara, essa carteira é maliciosa. E aí, eventualmente, você vai fazer uma transação para aquele endereço naquela carteira, você pode ter um alerta, tipo, cara, não faz para essa carteira, porque essa carteira, ela tem um problema, ela tem um histórico ruim, entendeu? Já tá no blacklist. Tá no blacklist. Essa informação está off-chain, certo? Tô sendo um bom aluno, Baiano? Sim, essa informação vem de algum DAO, né? De algum DAO, exatamente. O que é um DAO? Um acesso de dado consultado pelo blockchain. DAO. DAO. Organização Descentralizada Autônoma. É isso aí. Não é Data Access Object, você Não, quer ver. Não. Teve um caso, cara. Como era o nome daquela? Tem um. Por isso que é autônomo, porque é o blockchain que Tem olha uma- e decide, né? uma Não marca tem ninguém que eu fui na feira da NFT Brasil do ano passado. Foi o projeto mais interessante que eu achei. Tem uma marca que chama Noun. N-O Noun, tipo N-O-U-N. Praticamente eles fizeram uma marca open source. E a comunidade vota nos projetos que quer. Então, é tipo um óculos. É um óculos com uma coisa assim. Você quer lançar, por exemplo, uma camisa da Nouns. E você fala, pô, tenho esse projeto aqui, você coloca esse projeto. E você pode usar essa marca. E agora você vai lançar uma marca de skate usando aquela marca. Você quer lançar um copo, você usa aquela marca. Você vai lançar um relógio, você vai lançar um carro, você pode usar aquela marca. É uma marca compartilhada com todo mundo. E às vezes você fala assim, pô, eu tô com um projeto, eu quero um patrocínio para competir ou para montar uma banda. E aí a galera da comunidade, tipo, vota e aposta, patrocina os projetos assim, porque quanto mais pessoas usarem a marca, mais a marca vai ficando famosa e conhecida. Então você quer montar uma barraquinha de água de coco na praia, colocando Nouns ali. Então foi o projeto mais incrível que eu achei. E representa muito essa parte da propriedade descentralizada aí é blockchain, é NFT, são todas essas coisas, mas eu acho que o espírito do compartilhamento. Sim, foi sabe? o que o JP comentou aqui. Eu acho que esse foi o projeto mais legal que eu encontrei. Até eu tenho um DAO que eu comprei ali, paguei alguns Ethers nele ali, porque eles vão saindo a cada 10 minutos também. Porra, alguns Ethers ficou caro, hein? Não, alguns milhares, assim, não sei que eu paguei, cara. Então foi alguma coisa assim que, tipo, eles vão saindo e cada um é único. Ele vai gerando, tipo aqueles Cyberpunk, alguma coisinha. Cada bonequinho desse é único. E aí, claro, dependendo de quantos você tem, você consegue ter mais poder de voto. Nos projetos em si, você pode apoiar as pessoas exatamente comprando. E a tendência disso é ser uma marca mais famosa do mundo. Sim. Se o projeto decolar. Fazer um parênteses aqui no meio. Eu acho que a propriedade acaba tendo essa parte da propriedade intelectual acaba descentralizando também. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. É exato. Agora eu quero meu show, velho. Então, tá falando como eu falei, da questão das ondas, que eu acredito, né? Assim, aí, como você falou da visão, a minha visão hoje, como eu vejo o mercado, como a gente está indo. Hoje ainda não existe ainda essa confusão. Quando a pessoa fala Web3, a pessoa pensa em Bitcoin. E não pensa na tecnologia e no que ela pode trazer, como eu falei. Imagine que todas essas empresas, como eu falei, as redes sociais estão na Web3. O Uber está na Web3. Está todo mundo na Web3. Mesmo que seja no primeiro passo. Por que o Uber está no Web3? Vamos para o primeiro passo, que é como está hoje. Né? Assim, meio que caminhando
via DLTs. Ou seja, tem uma empresa, a empresa tem um blockchain fechado dela, privado, porque o blockchain tem suas vantagens, melhora a segurança, transparência, como eu falei. E essa parte da segurança é muito importante, porque se torna muito mais difícil um atacante, mesmo que seja um DLT, ele atacar diversos pontos, mesmo que seja de uma mesma infraestrutura, mesmo que seja de uma infraestrutura privada, ele tem que atacar diversos pontos ao invés de ele atacar um ponto único, um banco de dados único, algo nesse sentido. Não é só um banco de dados, porque tem a questão da criptografia também. Porque o banco de dados, eu posso distribuir o banco de dados também? Pode. Mas aí tem a questão como o blockchain funciona, e por conta de como ele funciona, como ele controla, né, de maneira segura a gravação das informações, torna também isso mais difícil de ser atacado e de ser vazado dado e etc, etc. A Web3 vai ser indestrutível, é isso. Não diria indestrutível, porque tudo evolui, mas eu acho que ela vai evoluir junto. Mas né? hoje ela vai ter uma segurança de que você não vai conseguir destruir uma informação que porque, teve lá, ou alterar, vamos dizer. É isso, alterar realmente não, mas assim, na área de segurança não existe nada 100%. Né? Não existe nada irhackeável, isso não existe. Mas existe algo que é muito difícil de hackear. Então, se não existe algo, isso é irhackeável, não existe. Ela não é indestrutível, ela é tolerante ao erro. Porque se você pegou um nó e modificou um nó, pelo 20. Consenso, você sabe que aquele cara ele tá com problema. Então, ele não é irhackeável. Você pode pegar um nó e alterar a ledger daquele cara ali por alguma razão. Mas o consenso ele percebe que aquele cara tá fora. Né? Ela é evolutiva, na minha visão. Isso. Então, quando eu vejo essa trajetória, né, da Web 1 até a Web 3 e para onde a gente vai, para mim é muito interessante porque tem um lado muito claro do que, como humanidade, a gente está escolhendo. Né? Então, no início era uma coisa extremamente centralizada, depois ela passou a ser participativa, né? E agora ela está sendo proprietária. O que a gente, como humanidade, está passando de recado? Eu não preciso que você me provenha tudo. A gente consegue nos organizar e começar a prover de uma forma mais autônoma uma solução melhor do que de uma forma centralizada. Eu tenho algumas perguntas a respeito disso. E aí, quando você expande isso, o que é uma comunidade, um blockchain, né, uma comunidade na Web3? Ela é um grupo de pessoas que se juntam por uma certa afinidade, né? Desenvolver aquele blockchain ou desenvolver soluções usando aquele blockchain, né? Não importa a sua cor, a sua raça, a sua religião, a sua língua, o lugar onde é que você mora. Você começa a ter uma composição de sociedade totalmente diferente do que a gente tem hoje. Você começa a viver sobre uma visão de construção muito mais plural, que é baseada em interesses, em crenças genuínas, do que numa regra pré-estabelecida. Se você nasceu nesse território aqui, você vai ser brasileiro, você vai falar português, você vai estar no estado A, B ou C. No extremo, você pode ter uma geopolítica completamente diferente do que você tem hoje. É um mundo sem fronteiras. Por que o meu país não pode estar em todos os continentes? Por que não? Eu adoro o JP, porque eu tava aqui com uma linha totalmente técnica, aí ele veio e destruiu completamente minha linha de raciocínio, já não lembro mais o que eu ia perguntar. Agora... E aí tem uma outra coisa que, assim, o primeiro passo da Web3 é você ser o proprietário da infraestrutura, né? Então, agora, essa infraestrutura, ela também pode ser compartilhada, né? Que é o DePIN. Isso. Onde você tem uma descentralização de uma infraestrutura que já é descentralizada. Beleza, vou pegar daqui, porque esse é o ponto que quando você fala sempre me dá dúvida sobre a infraestrutura descentralizada. Primeiro eu quero voltar para o Baiano para ele explicar por que o Uber
é Web3? Não, Na não sua é. visão? Não? Imagina, eu falei um exemplo se ele fosse. Ah, tá. Entendi. Então, Mas é um exemplo, só para concluir, antes de a gente voltar, que eu gostei muito desse ponto, mas assim, para fechar lá, imagine as redes sociais, Uber, todo mundo Web3. Uma das vantagens também do Web3 é baratear. Então significa... Tem surgindo Sim. projetos disso. Sim, tem. De tem. Uber, de aplicativo de Sim, transporte, tem. de aplicativo Tem. de redes sociais com Não, eu acho descentralizado. que as próprias empresas vão terminar indo, mesmo que seja inicialmente via DLT, porque barateia, o custo é menor. Então diminui o custo, também, né? e o risco é mais tolerante a ataques de E a cyber. galera ganha também, né? Tipo, os mineradores, você pode contribuir Não. com aquela rede e receber Não, mas uma... eu tô falando ainda de DLT, não tô falando de blockchain. Não sei o que é DLT. DLT é o blockchain privado. Ah, tá. Isso. Viu? Não sou só eu. ó, mas Mas é uma coisa assim, hoje tem grandes empresas que controlam a infraestrutura, o conteúdo e lucram. Quando cair uma parte de uma Web3, o usuário vai colaborar e também vai poder lucrar uma parte disso. Então, mas, Dessa ó, forma, mas né? isso assim, pense isso assim, porque o Facebook não vai deixar de existir, né? Não. Mas imagina assim, o Facebook por conta da ainda existe o Facebook? Meta, quero falar Meta, Instagram, Facebook é a mesma tá, coisa, você é falou uma Meta. palavra, eu não lembrava, É mas Meta. Facebook. Eu quis falar Meta, na verdade. A Meta não vai deixar de existir. E a Meta, assim, imagine ela integrando, como eu falei, uma solução de DLT, que inicialmente está meio caminhando assim, né? Muita gente, eu não diria que a Meta, sei lá, pode ser que ela vá para blockchain direto mesmo. Porque o pessoal lá tem um entendimento técnico melhor, talvez. Porque eu até queria concluir com isso, né? Que assim, muitas empresas hoje vão para DLT por assim, tudo que você não conhece, você termina tendo um pouco de recusa, assim, você termina se afastando por falta de conhecimento. Tipo assim, eu não conheço muito blockchain. Aí eu falo assim, pô, por que o Banco Central não fez o Drex no Ethereum? Sei lá, na Clever Chain. Mas por quê? Por falta de conhecimento do que é. Ah, mas eu quero controlar. Você pode controlar no Ethereum, você pode criar um smart contract que você diz para quem que você vai enviar o token que você está criando. Ah, mas você quer ter o controle, tipo assim, se o cara sumir, se o cara apertar um botão, se o cara me bloquear. Acho que ele quer ter ainda. Tipo, Mas você esse aqui pode. é o meu. Mas você pode, É nada que impede. Quando a gente fala de Estado, o controle é tipo, É diferente. eu quero tirar essa porra do ar hoje. Sim, é diferente. Não, mas assim, mas nada impede, entenda. Não, eu fui para um extremo do Drex, mas assim, nada impede. Eu não duvido que apareça um banco central ou um Que é open estado. source, ele pega, copia, Ou um cola estado- e faz com o nome dele. Vamos né? pensar assim, estado do Wyoming. Eles estão lá pensando em criar uma criptomoeda deles para controlar a parte. Tem uma parte lá que eles querem endereçar das finanças do estado que faz muito sentido e é uma das coisas que faz parte das cidades do futuro, né? Que dá transparência, etc, etc. Então, assim, o projeto deles vão fazer no Ethereum mesmo. Porque eles lá já têm um Conhece, conhecimento, conhecem. Sabe que ele pode criar um token no Ethereum que eu determino que esse token, só quem tiver aqui no cadastro e o meu smart contract vai acessar um DAO e vai saber determinar que só o JP pode receber. Porque eu já estou com a ficha limpa dele aqui e ele pode receber o token. Eu já cadastrei ele aqui, já fiz o KYC dele. Vai ter uma autorregulação. E ele pode receber o token. Eu posso criar um token, um smart contract que exatamente executa essas regras, né? Então é possível você ter o controle mesmo no blockchain público. Qual é a vantagem maior ainda do que uma DLT? A infraestrutura, não precisa fazer nada de infraestrutura. Nada. É só aproveitar. Talvez vai É ser só uma aproveitar. linguagem universal, assim. E como é que eu pago essa infraestrutura? Com a moeda corrente. Aí eu vou ter que, eu como issuer, ou eu como provedor Emissor, dessa né? solução, issuer dessa solução, eu vou ter que bancar uns Ethereum lá, ou seja lá, taxa de rede que seja, na Clever KLV, para poder gerar isso no blockchain. Mas eu tenho um controle ainda. Então, assim, não significa que é no blockchain, como eu falei, que é Sodoma e Gomorra. Tudo é programável, você programa. Então você define como você vai fazer o uso. Né? Só que isso hoje criar até assim, essa visão tão de Sodoma e Gomorra ganhou tanto que as pessoas até acreditam que, tipo assim, pô, mas se eu fizer lá, é Sodoma e Gomorra. Mas a internet Qualquer tem um essa pega meu visão token, de entendeu? hoje, cara. A internet, é que vocês têm a parte muito técnica, muito da tecnologia, vocês conhecem, A mas web- é aquele exemplo que eu dei no começo. As pessoas têm engenharia social, tem muita gente Sim. leiga que tá
participa de tudo isso sem saber mas o que é que exatamente se isso. passa, É né? a visão que... Acho que eu sou o contraponto para poder... Mas é a visão que o gestor, naturalmente, de tecnologia... Não tem, né? Não tem, que é Que a o parte ponto que o Brian técnica tá que fala, falando. pô, é seguro, Tipo, não, é é bacana, seguro, pode etc. fazer, deveria ter feito, não precisa Agora, desse receio. eu queria um pouco esclarecer um ponto, Baiano, que toda vez que o JP fala sobre infraestrutura descentralizada, eu fico com um nó ainda na cabeça. Não, mas voltando, agora vamos voltar lá pro... O JP levantou um Isso. ponto bem legal. E eu Por- quero porque deixar eu quero mais só- depois disso. né, Que eu quero entender fechar o seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Web3 consolidado que é o Bitcoin. Eu tenho lá minha carteira, uso a carteira da Clever, tenho lá meus BTC, tá lá bonitinho. Cara, eu não tenho infraestrutura nenhuma. Eu tenho ali a propriedade do Bitcoin, mas a infraestrutura ainda é uma infraestrutura compartilhada da Clever e das redes. Não, você está usando a infraestrutura, na real, assim, da Clever para acessar... Porque o Bitcoin não está na Clever. O Bitcoin Sim. está no Tá na blockchain. blockchain, mas eu ainda dependo do canal Clever. Mas aí Concorda? onde o GP chegou, se você quiser levantar um nó Bitcoin para minerar, você minera. Sim, exato. Você pode participar, Sim, é democrático. sim. Então, É o que ele comentou. porque aí eu quero levar isso para pro outro extremo, pro YouTube. Aquele vídeo é meu. Eu tenho um NFT daquele vídeo, etc, etc. Eu tenho aquela propriedade e eu posso ter um blockchain onde eu vou ter um blockchain de criadores de conteúdo. A galera postando vídeo lá e tal. Já existe e até. etc. Já deve existir, Sim, enfim. Eu ainda dependo de um canal que use a blockchain como o meu data source Sim, para isso, sim, né? sim. Então, não necessariamente eu vou ter o meu próprio YouTube por estar na Web3, Mas- eu ainda dependo do canal. Mas olha o que o GP falou, abre espaço, Se eu para quiser, tal. se eu quiser, eu faço. porque o blockchain tá lá, é só Sim, você... exato. Ah, Sim. E você Mas- não depende necessariamente que exista uma empresa que oferte esse serviço. Entendeu? Vai existir um protocolo, vai existir uma comunidade. Exatamente. E esse é o ponto técnico que eu queria puxar, porque eu acho que se a gente caminhar, se o novo caminho da web fosse o Web3, então eu tenho registro de propriedades, etc., como conceito que a gente está falando tudo através de blockchain, eu deveria ter muito mais protocolos universais para tudo. sim, mas a ideia é que esses protocolos a gente comece a construir. Já tem um monte, e aí Uhum. comece a construir mais. Para troca de informações Pra entre os tudo. canais. Para tudo, né? Imagine, como eu falei... Porque eu tenho um padrão na chain, Isso. mas eu não tenho um padrão off-chain. Mas aí você teria protocolos Eu tenho que ter culturais. protocolo padrão para isso. É, né? protocolos culturais. Protocolos culturais. Tem um ponto que eu quero deixar importante para a gente pensar antes de acabar o episódio também, que é o próximo passo. Antes que o operador desligue a gente. Antes que a gente seja expulso daqui, mas eu fiquei pensando, tipo, Web 1, Web 2, Web 3, qual que vai ser o próximo passo? Então, mas a O que web... que a gente consegue imaginar, por exemplo, chegando inteligência artificial, chegando todo esse processo? Vou até dar a minha visão aqui do que surgiu agora, praticamente. Acho que vai ser a web evolutiva, que ela mesma vai se criar e vai se corrigir, vai... A gente até estava falando, pô, não imagina. Olha hoje, pegou o seu histórico da sua propriedade, do que você fez, gerou uma imagem imaginando como que é a sua vida. Você consegue, hoje, pedir informações que está gerando imagens extremamente reais. Está vindo um próximo passo que os vídeos estão se tornando assim também. Sabe? Então, a internet virou um ser quase orgânico digital ali, um ser meio que vivo que você consegue interagir, não entre pessoas, mas ter uma coisa virtual ali que tem uma inteligência que eu acredito que no futuro ela vai virar um Android, um autônomo, que ela mesma vai se corrigir, opa, peraí, e ela começa a se criar sozinha. Eu acredito que isso Antes pode de- acontecer antes de junto passar- aí. inteligência artificial. Isso aí vai ser o quê? Web 3 ou Web 4? Antes de passar para os especialistas O falarem, futurologista aqui, né? eu quero colocar um ponto que eu acho que a Web3 ela é essencial nesse momento de inteligência artificial, justamente por falar sobre propriedade. Porque a gente vai ter um conflito de propriedade inevitável com a inteligência artificial. Né? Então, eu acho Né? que... Essa Direito obra é minha. autoral, exatamente. Então, eu acho que elas são a gente vai ter É uma coisa inevitavelmente viva, a gente vai ter uma encruzilhada aqui da inteligência artificial na Web 2 invadir
questões de propriedade intelectual que a Web3 vai resolver. Eu vejo assim, olhando de longe, sem ser especialista, mas eu vou deixar para os caras falarem. Aí eu ia fechar até o exemplo, assim, aí mesmo as empresas ainda centralizadas, usando tecnologia, ainda não 100% blockchain, mas no caminho de blockchain, já tem vantagens, né? E já começa a ter vantagem para todo mundo. Uber, por que o Uber usaria? Baixaria a taxa e os motoristas ganhariam mais, ou sei lá se a Uber ganharia mais. Provavelmente a Uber ganharia mais. Provavelmente a Uber ganharia. Mas enfim, baixaria custos. Assim, existe um porquê de usar a tecnologia, ou parte dela. Aí eu acho que o próximo passo é realmente as coisas vão se tornando mais claras, vai ganhando confiança, entendimento do que é a tecnologia. E aí eu quero falar, pô, isso que eu estou fazendo com DLT, eu posso fazer direto lá no blockchain. Por que eu fiz assim? Ele vai, pô, estou gastando mais dinheiro, vou gastar menos ainda, vou fazer lá direto no blockchain. Então aí é o próximo passo. Aí é que chega nesse ponto que você falou, de a gente precisar ter protocolos culturais, de ter uma coisa... ter mais uma evolução um pouco a mais, não só da web, mas um pouco fora dela também, para encaixar tudo. E aí, realmente, eu acho que os modelos de negócio até se modificam, porque quando a Web3 for realmente para os blockchains públicos, aí cai nesse ponto mesmo que você comentou, tipo o Uber, por exemplo. Pô, aí eu não preciso mais do Uber, a empresa. Porque posso ter um protocolo que alguém codificou. Alguém codificou lá, um protocolo com DEP. O Blue Sky fez isso. O Blue Sky, ele, no começo, para competir com o Twitter, ele queria ter um protocolo padrão. Eu não sei se era baseado em blockchain ou não. Você produzia o seu conteúdo, ele era registrado naquela rede, e aí ele tinha um protocolo universal para que você podia fazer qualquer outro client para que interagisse com a rede do Blue Sky. E aí, você produziu o teu conteúdo vai estar no Blue Sky, vai estar no Twitter, vai estar no Facebook, etc. E você consegue produzir uma vez só e ter vários clientes que olhem aquilo. Não sei se esse conteúdo é baseado em blockchain. E pela quantidade de conteúdo, acho difícil que seja registrado em blockchain, porque o consenso talvez não desse a performance mas a solução para esses casos nunca vai ser registrar o dado no blockchain, porque não faz muito sentido. Sim. É usar o blockchain como uma fonte de integração. Por exemplo, como é que eu sei que aquele conteúdo realmente foi produzido por mim, né? Independente se eu usei... É mais para garantir a autenticidade e a autoridade do que o conteúdo em si, né? Exato. Entendi. Exato. Porque não faz nem sentido você subir um vídeo gravar no blockchain. Não faz nem sentido isso. Mas eu garanto a autenticidade. Isso. Né? Mas eu garanto que foi você, o El, que subiu. Independente se você fez com inteligência artificial, mas você que fez, você que subiu aquilo. Entendi. E o princípio do Blue Sky era esse, né? E isso se torna não sei se continua, né? E era ter um protocolo padrão, que aí você, beleza, tem aqui minhas APIs, tem um SDK, você faz o client e chama de Baianuit, se quiser. Sim. Mas aí, imagina assim, com isso, aí na evolução, sim, mas essas fontes integradoras ou centralizadoras realmente teriam que rever o modelo de negócio, porque aí um CONDEP que qualquer outra pessoa faça, derrubaria um Uber da vida, no sentido de, pô, eu fiz um DEP aqui, que eu só vou juntar mesmo quem quer corrida com quem oferece a carona. Mas é descentralizado, então assim, vai confiar no contrato, vai confiar no contrato que está lá. Né? Aí, lógico, imagina que vai fazer o KYC de todo mundo. Mas isso poderia até ter tarifação diferente. Não, mas aí nesse caso da evolução, quando eu falo que muda o modelo de negócio, por isso. Porque nesse caso, um Uber, na vida, não ganharia mais, ele teria que concorrer com isso. Imagina essas evoluções, pô. Só tinha táxi, aí chegou o Uber. Né? Nesse momento da evolução, é o Uber que vai sofrer. Tipo assim, é ele que vai ter que dizer, cara, eu tenho que me adaptar agora. Porque agora chegou um negócio que concorre comigo. Você vai ter um DEP ali, que qualquer um pode ter produzido. Isso vale para as redes sociais também, tudo. A gente tá muito no comecinho, né? Exato, é isso que eu quis chamar a atenção. A gente tá muito no comecinho. Muito nisso. E aí, isso sim vai dar esse boom diferenciado mesmo, linkando com inteligência artificial. Isso. Eu acho que assim,
os protocolos, eles por meio das suas comunidades, eles evoluem. Essa evolução, ela vai ser integrada com inteligência artificial. E aí os protocolos vão começar a evoluir com o uso massivo de inteligência artificial, né? Antes de ser criada uma nova web. E talvez essa próxima web seja essa web 4, vai ser a evolução da tecnologia blockchain por meio de inteligência artificial. Né? Virar um ser vivo mesmo, autônomo. Massivo. E aí tem um outro detalhe que eu tô Lá vem o começando JP a fuder ler, minha cabeça de novo. que eu tô Vai lá, começando a ler, que acho que vai vir antes dessa próxima web, que é o 6G. No 6G, você já vai ser possível Que é sentir... 6G. 6G, 5G, 4G, Ah, tá. 6G. 6G. 6G, que vem em 2030, mais ou menos, que você vai sentir a distância. Então, você vai sentir abraço e cheiro à distância, né? Quero isso. E aí você pensa a tokenização disso. Você pensa já pode falar, eu acho, né? O OnlyFans. OnlyFans pode falar a qualquer horário. Você Com não pode essa- falar o que tem no OnlyFans. Então tá bom, obrigado. Você imagina onde é que a gente vai chegar em experiência sensorial quando você tiver esse acesso Fudeu. e poder tokenizar isso e todo Acabou a mundo humanidade, sentir. ninguém se reproduz mais. Ou vai se reproduzir mais ainda. Já era. Ou você vai se reproduzir mais o cara não ainda. precisa, o cara não precisa sair do celular pra ter trabalho pra mais nada, Tá fazendo cara. implante, Entendeu? vai ser Então, um cyberpunk o futuro. assim, O futuro vai ser cyberpunk, é isso que eu tô E esse visualizando. futuro, ele não é o futuro. Não, é um futuro ali. É 5 anos aqui. Exatamente. É um futuro que a gente vai virar a esquina, vai chegar Tomara nele. que a gente consiga ver. Então, assim, a gente tem para mim, uma beleza, né? Uma beleza incrível no desenvolvimento da tecnologia e inovação para resolver problemas em alta escala, trazendo o protagonismo para o cidadão. Isso é uma mensagem gigantesca para governos e empresas, né? Uma descentralização cultural de organização enorme. Então a gente vai passar por essa grande transformação cultural que quem acha que a Web3, né, não sei, né, não consigo entender nada, Parece que é etéreo, né? assim, cara, a gente vai Com perdão do viver trocadilho. a gente vai viver uma nova era que está começando de novas possibilidades que a gente jamais pensou, mas que vão ser incríveis, né? Maravilhosas. E eu queria acrescentar a ti, você falou assim, até pra gente fechar com chave de ouro, assim, exemplos de Web3 já hoje, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, cidade de Zug, na Suíça, já ouviu falar? Vale do Cripto, Vale... Sim. Foi você que Crypto me falou, Valley. não foi? Você me falou? Não sei, mas provavelmente. Então, lá todo cidadão tem sua carteirinha digital, que é digitalmente... Não foi você. Alguém veio aqui no podcast e falou que passou algum tempo lá pra conhecer como era a cidade. E aí, imagina o seguinte, o seu cartão digital, sua identidade. Né? A identidade está no blockchain? Não, eles estão usando tecnologia blockchain para dar transparência, para dar segurança na geração dessa identidade digital. Então, a identidade digital lá está em Ethereum. Então, para provar de que não precisa ser DLT, pode ser diretamente. Então, Ethereum usando aquele Uport, que agora até migrou, eles viraram 2 ferramentinhas lá. Não vou lembrar o nome, mas era o antigo Uport. Então, através dessa tecnologia, você consegue, usando o blockchain, você consegue gerar uma carteira digital, uma identidade digital super segura, transparente e sua de verdade. Né? Por que eu digo que não é tudo que está no blockchain? Já pensou? Identidade digital com blockchain é uma coisa meio complicada, porque assim, você pensando de maneira simples. Eu gero lá associado à minha conta, aí você perde sua PK, aí você perdeu sua identidade digital. Vai chegar naquele ponto Então- de estar integrado fisicamente com você? Não, mas assim, porque na verdade não é assim. Porque Mas vai nunca, chegar no não, e ponto. nunca vai ser. Nunca vai ser o ponto de, tipo, seus dados estão no blockchain. Não faz sentido Os isso. dados não, mas pelo menos a sua identidade ali, o seu... A identificação digital é isso. de que você é você.
Mas isso já tá no blockchain. Isso Mas já ele vai tá. trazer, É, tipo, autoriza- histórico de saúde. A sua autorização. A sua autorização vai estar no blockchain, mas não os seus dados, porque se está associado à sua conta, se tiver tudo na sua conta, aí beleza, você pode acontecer, você perdeu seu PK. E aí, faz como? A Você gente perdeu hoje sua já tá identidade? sendo rastreado por tudo, né? Você anda com o celular Não, desse, vai ver Não, o mas histórico pense nesse de- problema. Você perdeu seu PK aí, você perdeu. Sim. Quantas wallets você pode Você vai criar? ter que ter vinculado Quantas com wallets você pode criar? quantas quiser. Então, e aí? Você tem várias identidades? Não é assim. Então, assim, Tem que ter algum registro único ali. exato. Então, assim, não existe um, Você une um cadastro protocolo, Sim. algo que vai ter esse controle a partir de que. único. No seu DNA vai estar vinculado. Não, ali. assim, nesse momento, essa chave privada está associada a essa identidade. Mas isso é off-chain. A parte que faz o link é on-chain, né? E aí é o que eu falei dos DAOs, né? De outras integrações off-chain, realmente, para garantir Sim. a sua Exato. credencial. Porque aí eu vou ter que trabalhar com alguns dados que não estão on-chain, justamente como a gente falou, porque meus dados confidenciais não estão lá. Tem que ter algum tipo de camada de verificação Isso. para linkar com aquela conta, com aquela wallet. Que Vou dar um exemplo. Isso vira uma ficção científica. Eu gero. Não, eu gero uma. Eu tenho uma PK nesse momento que está em uso. Aí eu registro o hash dessa PK junto com um hash dos. Eu gero um novo hash a partir da minha PK que eu vou assinar com algum dado meu e embaralho ele e gravo no blockchain através de uma Merkle Tree. Então isso vai estar lá. O dia que eu perder a minha chave, ou se um dia eu perder, Mas depende do dado que está off-chain para poder resgatar. então não, isso aqui eu faço isso para garantir Aham. a segurança dos meus dados. Sim. E que eles não vão estar lá publicamente disponíveis no Sim. blockchain. Vai estar lá, o cara acessar uma Explorer e ver os dados. Então ele está embaralhado lá. Sim. Mas se eu perco, eu regero tudo isso com uma nova Sim. carteira. E aí eu tenho todos os meus dados de novo. Entendi. Entendeu? Porque senão fica uma coisa Sim. muito única, né? Sim. Então sim, não dá. sim. Então, é o uso da tecnologia, como eu tenho falado. Porque a pessoa pensa muito em Bitcoin. Não é. É muito além de Bitcoin. Esse episódio tinha que ser uma websérie. Tinha que ser, e a gente já esgotou o nosso horário antes que o nosso operador jogue a gente para fora do estúdio. Mas, vai me dar. Pô, pera, É me dá um 2 minutos. episódio 2 por- minutos. é Ó, um episódio eu falei por de Zug, década. mas ó, o Wyoming tá com iniciativa de, inclusive a parte da fazenda lá, tudo ser uma cripto, ser Web3. Já tem várias iniciativas no mundo afora, assim como pensam em fazer aqui no Brasil. Registro de imóveis, então registro de imóveis em blockchain. Tudo isso que eu tô falando para dar transparência, etc. Propriedade. Tudo isso é propriedade, é o web da propriedade. Então, o registro de imóvel está no blockchain. Aí eu vou comprar e vender o imóvel, é um smart contract. Então não tem mais aquilo, ó, pô, e aí eu assino aqui a compra e venda e eu faço o Pix ou eu faço o Pix e assino? O que eu faço primeiro? Eu passo o Assina documento com a mão e dá com a e outra. dá com a outra? Não tem mais esse problema. Está no smart contract. Você que compra, faz o depósito. Eu certifico digitalmente também via blockchain o documento. O smart contract recebe ambos, passa o dinheiro para mim e o documento para você. E se der alguma coisa errada, ele reverte. Ele volta o dinheiro para você e volta o documento para mim. Eu não preciso confiar necessariamente em uma terceira pessoa. Então, assim, são vários exemplos hoje no mundo que reais, já tá, galera, já tá lá, já é assim, já tá em uso, É é real. É isso É que eu muito lindo, mas aí entra o cara que vai falsificar o blockchain, falsificar o protocolo, mandar você para um outro Não, aí é que é legal. Aí entra a engenharia social de Não, novo. aí é que é legal. O blockchain ajuda nisso. Ele é seguro. Mas Isso. eu falo assim, eu te Você mando não vai você fazer isso depositar tão num simples. num blockchain falso, eu te mando um link falso de um blockchain ali, aí você pensa que você está depositando dinheiro no lugar certo e vai acontecer esse tipo de golpe, cara. Assim como acontece com o Acho banco que, hoje. acho que é muito mais difícil. Porque, assim, Mas é mais difícil. Você está Até negociando gerar comigo. um- Vamos lá, você está negociando comigo. A gente não vai usar um contrato É, qualquer. A eu gente não vai usar um tô- contrato oficial. Vai ter um negócio oficial para poder regulamentar, Isso. não vai sair de um lugar e pro Não outro. vai ser porque só eu te mando uma conta, um vai link, ter um lugar etc. só, né? Isso. Exato. Entendi. É o conceito de atomicidade. Eu comecei Aí eu a já não transação, o smart contract vai garantir que aquela transação acontece do começo até o fim. Ela é atômica. Eu não vou te mandar um link no Falso. meio do caminho. É. A gente vai usar um smart contract de realmente, que alguma entidade construiu. Alguma entidade reguladora construiu.
Ou autorregulada. Isso. Provavelmente é Muito uma reguladora bem, mesmo. meus amigos. A prefeitura. Nesse caso, a prefeitura. Nesse caso, a prefeitura vai construir um smart contract que a gente só vai lá executar. A gente tem que fazer uma parte 2 desse episódio, que ele é Só que tinha que ser maravilhoso. uma websérie, velho. Tem que ser. Web 0 até Web 5. Muito bom. Primeiro, eu quero agradecer demais vocês aqui, meus amigos, por ter feito esse episódio aqui comigo, né? Vocês sabem aqui o momento que a gente está passando, etc. E ter ficado aqui comigo até essa hora gravando aqui esse papo, que, porra, ficou bom demais esse papo, hein, cara? Muito bom, obrigado mesmo. Que é muito bom estar aqui entre amigos aqui falando sobre um assunto muito bom. E eu quero agradecer você também, que ficou aqui com a gente até agora, vendo esse bate-papo aqui super interessante sobre a evolução do web, começando com uma bela de uma nostalgia ali, né? Falando sobre o futuro da internet, sobre blockchain, etc. Então, se você gostou desse episódio, eu vou pedir para que você deixe o like aqui, você compartilhe esse episódio. E caso você tenha disponibilidade, tenha recursos para nos ajudar no PPT Não Compila, você pode ser membro do nosso podcast. Vai lá no YouTube, vai estar lá, seja membro. Você vai contribuir aqui com um pequeno tchuru para Eu sou fundador, né? membro fundador. Membro fundador você foi o primeiro, number one. Number one. o primeiro apoiador aqui do meu primeiro membro foi o Fabinho, então vai lá, ajuda o Fabinho aqui, né? Pagar a coca. Pagar a coca aqui, então vai lá que a gente vai poder trazer muito mais conteúdo para vocês aqui, como esse, que foi um episódio incrível. Meus amigos, obrigado novamente. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado, Léo. Berê. Valeu. Até a próxima. Valeu.